eu deixei uma atividade para a gente fazer, eu falei que a gente ia corrigir junto. Então, quem tiver com a apostila em mãos aí, acho que 2 ou 3 alunos até me mandaram essas atividades com e-mail, não valiam pontos, mas era só para reforçar o que a gente estava vendo, para a gente não ficar muito perdido. As atividades estão na apostila na página 33 e 34. Deixa só isso que eu pedi. Acho que foi só essa que eu pedi, né? 36, 34. E uma questão que estava nos slides de denotação e conotação também. Isso. Mas vamos lá. Sobre o exercício da página 33. Alguém quer me dar as respostas? Alguém quer me ajudar? Porque para mim é uma questão muito fácil. A gente debateu em sala e eu acho que até uma das questões a gente falou sobre, como os exemplos que eu utilizei, ou nos slides ou na hora que eu falei. Alguém se propõe ou vocês preferem que eu faça rapidinho aqui? Estou por conta de vocês. Vamos lá. Então eu vou fazer. Página 33, primeira questão. Assinale a opção que completa as frases adequadamente. Letra A. Espaço, estudar não será aprovada. Qual senão que eu uso aí? O senão separado, porque eu consigo substituir por caso não estude. Todo senão que eu consigo substituir por caso não completa a frase, continua com sentido, eu uso senão separado. Letra B. Estude, senão será reprovada. Esse senão é um senão junto, porque quer dizer caso contrário. Se você não estudar, se você estudar, você não será reprovada. Caso contrário, você será reprovado se você não estudar. Letra C. Ande logo, senão você vai se atrasar. Mesma questão. Significa algo contrário. Então, se eu substituir ande logo, caso contrário, você vai se atrasar, continua com sentido, eu uso senão junto. Letra D. Iremos à praia se não chover. Esse senão é o senão separado. Iremos à praia caso não chova. Se não forem à praia, avisem-me. Esse senão também é um senão separado. Caso não forem à praia, caso não vá à praia, avise-me. Continua com o mesmo sentido. Número 2. Empregue a forma correta encontrada nos parênteses. O bairro onde moro fica a 20 minutos da região sul da cidade. Por que a gente usa onde? Porque onde é específico para lugar físico, lugar que não se move, digamos assim, algo fixo. Então, o bairro onde a gente mora não é um bairro que sai, levanta as perninhas e sai andando para outro lugar. É um estado físico, um lugar físico. O seminário de literatura foi mal apresentado pelos alunos do ensino médio. Qual mal que eu uso? Com U ou com L? Mal com L. Eu consigo substituir por bem? O seminário de literatura foi bem apresentado pelos alunos do ensino médio. Terceira questão, página 34. Assinale a alternativa em que o uso de mal e mal está de acordo com a norma culta de nossa língua. Vamos lá, por eliminação. Mal chego a dizer que estava tudo bem. Mal chegou a dizer que estava tudo bem. Vamos pela regrinha que a gente aprendeu sobre substituir e ver se continua com sentido? Se eu tenho mal com um, eu substituo por bom. Bom chegou a dizer que estava tudo bem. Faz sentido? Não. Elimina essa questão, porque ela já está errada. Eu quero a única questão que está certa. Aquela cliente é muito mal agradecida. Se eu substituo, é muito bem agradecida. Fica com sentido? Não. Eliminação. Letra C. O mau humor daquele instrutor estava além do normal.
O bom humor daquele instrutor estava além do normal. Continua com sentido quando eu faço a substituição? Continua. Então, a gente tem a letra C aí. Mas a gente tem mais uma, então vamos só tirar a dúvida. A mesinha tinha ficado mal arrumada ontem. Se eu substituo, eu falo, a mesinha tinha ficado bom arrumada ontem. Continua bonito para ouvir? A gente entende muito bem? Fica com sentido completo? Não. Então, a gente tem aí como certa a alternativa C. Tem um exercício também depois do uso dos porquês na página 34. A gente tem aí, assinale a frase em que o uso de porquê está errado, porquê separado. Você sabe por que ela foi embora? Tá ok, eu estou fazendo uma pergunta direta, então eu utilizo porquê separado. Por que você quer saber isso? Início de frase declarativa, uma pergunta, eu utilizo porquê separado, ok. Essa decisão foi tomada por quê? Lembrem-se que qual é o porquê que a gente usa no final da frase, toda vez que ele vem especificadamente antes da pontuação. O porquê separado acentuado. Esse está acentuado? Não. Então, a gente já pode marcar ele. Só para a gente tirar a dúvida na letra D, a gente tem. Alguém sabe por que estamos aqui? Porque numa frase declarativa pode vir no meio da frase separado. Então, a gente tem, tá certinho, a gente tem aí o único que está errado, a letra C. Número 2. Indique em qual frase o uso de porquê está correto. Porquê junto agora. Por que você está gritando comigo? Está errado, porque o porquê de início de frase é separado. Então, a gente não marca a letra A, porque eu quero aqui estar com o uso correto. Vou embora porque estou muito cansada. Está correto? Tá, eu estou dando motivo porque eu estou indo embora. Deus. Alguém que me diga o porquê de tanta confusão. Toda vez que eu tenho porquê no meio da frase substantivado, ele é junto e acentuado. Esse está acentuado? Não, então a frase está errada, não é isso que eu quero. A Helena sabe por que foi chamada a direção? Todo porquê utilizado em uma pergunta, ele vem separado. Essa também está errada. Então, a gente tem como correta a letra B. Então, vamos lá, gabarito, página 33, número 1. Letra A, senão, separado. Letra B, senão, junto. Letra C, senão, junto. Letra D, senão, separado. E letra E, senão, separado. Número 2, a gente tem aí onde e mal. Número 3, a gente tem a letra C. Página 34, exercício sobre o uso do porquê. Professora, só um minuto. Esse da letra C, no caso, seria qual? Eu, Número 3, da questão número 1. Senão é junto, né? senão junto, isso. Qual a justificativa ali? Porque ele está dando uma ideia de caso contrário. Onde logo, caso contrário, você vai se atrasar. Se você não andar, Ah, tá, o caso contrário. Não, tá certo, tá certo, tá certo. Obrigado, professor. nada. Número 2, onde e mal. Número 3, que está lá na página 34. Eu reparei que essa apostila de vocês ela é meio confusa algumas vezes, né? Ela tem umas questões meio misturadas, meio perdidas. Algumas coisas ficam sem final, mas eu acho que dá para se encontrar um pouquinho. Mas a número 3 está lá na página 34, é a letra C. Na página 34, a gente também tem as tarefas sobre o uso do porquê. Então, no número 1, a gente tem a letra C, e no número 2, a gente tem a letra B. Agora, vamos corrigir rapidinho essa questão de anotação. Nessa questão, né, que eu pedi para vocês observarem e fazer depois entre vocês, só para a gente debater um pouquinho sobre a linguagem conotativa e a linguagem denotativa. Esse é um tipo de questão que eu considero, na grande maioria das vezes, as duas respostas. Tanto quem explica, mas não, digamos assim, é denotativo considerar, não.
Eu pedi para que vocês me explicassem por que vocês viram essa linguagem. Por quê? A gente pode ver um pouco das duas. A gente pode ver, no caso desse quadrinho, qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? E o outro responde, você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Eu tenho um pouco das duas linguagens. Enquanto o Agar quer saber de uma forma mais contextual por que ele está ali, talvez de uma maneira filosófica por ele estar bebendo, o amigo dele responde que ele está ali na lata. Você só está aqui porque o dono do bar te deixa pendurar a conta no fim do mês. Então aí eu tenho as duas linguagens. Para quem me explicou, para quem entendeu como conotativo, a gente entende que o Agar queria uma questão mais filosófica. Ele quer se encontrar enquanto ele bebe. Mas para quem falou que é uma linguagem denotativa, porque ele só está ali especificadamente porque o dono do bar deixa ele pendurar a conta, não é uma questão contextual mais. Ele está explicando, está falando diretamente, de uma maneira literal, por isso que ele está ali. Nessa segunda imagem, a gente tem as duas versões de pneus. Tem uma moça que, por causa de uma gordurinha na cintura, fala que ela tem um pneu e ela odeia. Então, nesse caso, é um sentido contextual. Por quê? O pneu literal está na imagem que tem um mosquito, está na imagem ao lado. Então, eu tenho uma linguagem contextual na moça no espelho, porque preciso de todo o contexto para entender o que ela está falando. E na outra, eu tenho o sentido dicionarizado. O que é o pneu? É um objeto, alguma coisa que eu coloco num carro que para a água. E no parar a água, o mosquito vai lá e bota os seus ovos. Então, eu tenho as duas linguagens aí. E na terceira imagem, a gente tem o Chico Bento conversando com alguém. Meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? Meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Por que a gente tem as duas linguagens aí? Para o Chico Bento, uma cabeça de gado representa somente a cabeça de gado, na forma literal. Então, eu tenho aí como linguagem denotativa ele falando que o pai dele tem o porco inteiro, o boi inteiro numa só cabeça. Mas, para o amigo dele, ele fala de uma questão contextual, porque ele, enquanto locutor, entende que essas 800 cabeças significam 800 gados completos, mas a gente costuma falar que são cabeças de gado, para ficar mais fácil. Não é a cabeça na forma literal. Ele está utilizando aí cabeças de gado de uma forma contextual, só que não é algo comum do campo semântico do Chico Bento, por isso que ele não entende. Por isso que ele acha que o pai do menino só tem a cabeça dos gados, e não o gado completo, igual o pai dele que só tem um boi inteiro. Era isso que eu pedi para que vocês vissem. Para quem me mandou por e-mail e no WhatsApp, está certinho, vocês entenderam bem o que eu pedi. E eu tenho 4 minutos antes de fechar essa aula. Alguém tem alguma pergunta sobre essas questões? Que aí eu já fecho e a gente já volta no assunto novo. Não? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui e eu mando o link para vocês em alguns minutinhos da próxima aula, porque aí a gente já entra no assunto. Ok? Já volto, pessoal.